É, é. Meia, no máximo. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os que estão conosco em mais uma Escola Bíblica Dominical online. Hoje, nesse dia 8 de fevereiro de 2026, lição de número 6, estaremos aqui nos próximos minutos caminhando juntos nesse tema que é central, que é muito importante ao longo da Bíblia, da fé cristã, que é justamente a ideia de Jesus ou o Filho como o verbo de Deus. É justamente o tema da lição de número 6, o Filho como o verbo de Deus, baseada no capítulo 1 de João. Nós sabemos que o capítulo 1 de João é chamado de o prólogo de João, e ali João, então, atribui essa característica a Jesus Cristo. Diz que Jesus é o Logos, que algumas versões bíblicas traduzem como a palavra, outras traduzem como o verbo de Deus. É exatamente sobre esse tema que nós vamos nos debruçar nesta manhã. Vamos fazer então uma oração e logo após nós começamos a nossa lição, que hoje será bem objetiva, baseado nos versículos do 1 ao 5 do capítulo 1 de João, e o versículo 14 é justamente a leitura bíblica sugerida pelo comentarista. Pega então a sua revista, compartilhe esse link com seus amigos e vamos juntos aprender e se aprofundar na santa palavra de Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos, glorificamos o teu nome pela oportunidade de estarmos em tua presença. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor esteja conosco, perdoe os nossos pecados, ó Pai, perdoe as nossas falhas, aquilo que fazemos que te ofende, e que o Senhor nos dê graça, redenção, bondade e misericórdia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, o tema da lição, o título, é o Filho como verbo de Deus, e isso está baseado com base numa expressão cunhada pelo próprio João, lá em João capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vamos ler então o texto áureo, que na verdade está em João 1,14, que acaba por resumir o capítulo 1 de João. João então 1,14, que diz assim, ó: aquele que é a palavra, eu estou lendo na NVI, e a NVI traduz a palavra grega logos como palavra, a ARA e a ARC traduzem como verbo. Ela diz assim, ó: aquele que é a palavra, então, tornou-se carne e viveu entre nós. Ponto. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Então o versículo 14 acaba por resumir o conteúdo do capítulo 1, que começa lá no versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. A verdade prática da lição diz assim, Jesus Cristo, então nós falamos aqui sobre Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus Cristo, o Filho, ele é o verbo eterno, certo? E o que significa Jesus como verbo? Eu queria muito que você pensasse nisso, que você saísse dessa aula com essa resposta. Quando João se refere a Jesus como logos ou como verbos, o que exatamente ele quer dizer com isso? O que isso significa para nós, para a nossa fé? Então, Jesus ser o verbo significa que ele é a revelação máxima, plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória de Deus, tá? Então, verbo como sendo a manifestação de Deus ao mundo, a manifestação visível de Deus ao mundo. Se Deus é invisível e se ninguém jamais viu a Deus, nós vimos o seu Filho, Pelo menos João está dizendo isso. Eu e os discípulos e as testemunhas vimos o Filho, vimos a glória. E então a gente vai discutir exatamente o sentido dessa expressão de logos, de verbos, cunhada no João capítulo 1. Mas antes, nós precisamos, na verdade, eu queria muito discutir com você a ideia do prólogo. Porque
João 1 é chamado de prólogo do Evangelho. Nós precisamos também ter alguma intimidade com essa expressão. Por que João 1 é chamado de prólogo do Evangelho de João? Prólogo nada mais é do que uma seção numa obra literária, pode ser também até um filme, um audiovisual, então toda uma obra artística ou um livro, ele tem um prólogo. O que é o prólogo? O prólogo é a parte da obra dedicada a mostrar, apresentar os temas que serão tratados, uma espécie de introdução, evidenciar esses temas, apresentar esses temas, a fim de dar alguma familiaridade ao leitor, ao aquele que assiste, com relação ao que será tratado. Então é uma introdução. E o prólogo de João ele é muito interessante porque João usa o capítulo 1 para introduzir temas que serão presentes no Evangelho. Então, por exemplo, você tem aqui, ainda no capítulo 1, no versículo 10, ou melhor, versículo 11. Tem um professor meu que ele dizia que esse versículo era o versículo mais triste da Bíblia. Olha o que diz João 1:11. Diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando aqui da rejeição de Jesus. A luz foi rejeitada. E ao longo do Evangelho você de fato tem essas imagens. Você tem que os judeus rejeitam Jesus por inveja, por ódio, por falta de revelação, por pecado, por uma série de razões. Então você tem uma série de palavras-chave no prólogo, na introdução, em João 1, que estão presentes no Evangelho. Você tem luz, a relação entre luz e trevas. Você tem vida, que você tem a palavra zoe, a vida no espírito, a vida espiritual. Você tem a ideia de verdade, testemunho. Então, João usa o capítulo 1 para introduzir, certo, os temas do Evangelho. Então, tudo que está no capítulo 1 de João, de alguma forma, vai reaparecer ao longo do Evangelho. Então, João 1 é um prólogo, né? Se você ouvir essa palavra, o prólogo de João. É a introdução. É a seção que introduz os temas do Evangelho. E a função do prólogo de João é justamente mostrar como a ideia de verbo, de logos, a palavra de Deus, ela ganha tangibilidade, né? Agora a palavra é tocável, é Jesus. Ela entra no tempo e na história se torna um homem que pode ser visto, que pode ser com quem podíamos, né, naquele tempo, interagir. Hoje interagimos por meio do Paracletos, do seu Espírito. Enfim, como João fez, reclinar-se na cabeça dele, né? Então, aquilo que era palavra, nós vamos ver o sentido disso. Agora, nesse momento, em João 1, ele entra na história. É importante dizer que todo texto ele tem um contexto. E o seu contexto, de certa forma, delimita, influencia, condiciona o conteúdo do texto. Então, o que está acontecendo ao meu redor, e contexto é tudo aquilo que está em volta do texto, influencia naquilo que eu digo, falo, penso, ajo. Então, repare que João tem uma intenção aqui, ao cunhar algumas expressões. Então, como contexto, nós tínhamos a ideia de que Jesus ele era um grande homem, mas não era Deus. Questionava-se a divindade de Cristo ou se Jesus era Deus como o Pai era Deus. E João ele tem o cuidado de cunhar algumas expressões muito interessantes, e não por acaso. Ele quer, devemos lembrar o seguinte: o Evangelho de João é um evangelho. Então, qual é a função do evangelho? Evangelizar, pregar Jesus. E eu não posso evangelizar partindo do ponto errado, do lugar errado. Eu preciso delimitar Jesus como ele é. Se eu vou pregar Jesus como Salvador, esse Salvador precisa ser divino. Humano divino, mas divino. E como é que eu, entre aspas, provo que Jesus era divino e não só um grande homem ou um grande profeta, como creem algumas religiões? Repare que no capítulo 1, versículo 1, João diz algo interessante. Ele diz, no princípio, essa expressão não te deve ser estranha, ela remete a Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus, a terra e tudo o que nela há.
João diz no princípio, ou seja, antes de tudo existir, esse é o sentido da palavra ou da expressão no princípio, antes de tudo vir a existir, ele já era o Logos. Então o que João está querendo dizer? Jesus Cristo pré-existe a criação. Ele não é mais uma criatura de Deus. Ele não teve um ponto de início ou de partida, ele é eterno. E antes de tudo existir, antes que tudo se formasse, ele já era. Então ele vai dizer, no princípio, ele era. Ele estava com Deus e era Deus. Isso no versículo 1 e 2. Então é importante que a gente tenha em mente que João quer pregar que Jesus não era um ser criado, como creem testemunhas de Jeová, como creem algumas ramificações não, a religião islã, como prega aqueles que creiam no Alcorão, como pregava o grande herege da primeira igreja, ou ali do início do século IV, Ário, que Jesus ele era um ser acima dos seres humanos, acima dos anjos, mas abaixo de Deus, não Deus. E João está dizendo, não. Ele no princípio ele já era. E eu quero muito que você entenda essa expressão. No princípio significa antes de tudo ser criado. Ora, se Jesus já existia antes de tudo ser criado, ele é um ser incriado. Ele era um ser eterno. Beleza? E aí a gente vai caminhar sobre o sentido de verbo. Não é um sentido fácil. Há muitos teólogos que discutem o sentido de logos, tá? Só para os irmãos entenderem, logos é a palavra no grego, a palavra logos. Daí a palavra que vem do português logia, né? Então você tem biologia, teologia, você tem tudo que tem no final logia, né? E nós usamos bastante esse sufixo, logia. Significa doutrina, ideia, palavra, discurso. E vem daqui, da palavra grega logos, que é justamente a palavra usada para se referir a Jesus. E aí, como não é muito clara, é uma palavra usada para muitos sentidos na época, os teólogos divergem sobre o sentido de logos. Por que Jesus é chamado de logos? Cada teólogo vai por uma linha, nós vamos adotar uma linha aqui, não significa que seja a mais certa, mas é aquela que nós escolhemos. E é isso. O objetivo do capítulo 1 de João, do prólogo, é mostrar como a palavra ou logos entrou na história e no tempo e veio revelar graça, verdade, vida, luz de Deus ao mundo. Beleza? João é sobre isso, né? Tudo que acontece depois tem esse pano de fundo. Como a palavra de Deus se revela ao mundo. Então a grande pergunta dessa aula, e a gente já vai entrar a fundo no capítulo 1, é essa. O que significa chamar Jesus de verbo, de logos, de palavra, né? Então vamos ler de novo o capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio eu vou botar na ARA, porque a ARA talvez seja até mais conhecida, né? Que diz assim, no princípio era o verbo. Então, logos aqui é traduzido como verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que significa chamar Jesus de verbo ou de logos? Pense nisso. Você pode até colocar nos comentários aí no chat. Wallace, para mim, verbo é isso aqui. A palavra verbo, no português, significa ação, né? Ou fenômeno da natureza. Os verbos na língua portuguesa, isso pode até induzir a erro. O verbo é o fazer, né? São as ações que compõem as frases e as orações e as expressões, né? Então, comer, beber, falar, né? Correr, enfim, todas as ações são chamadas de verbos na língua portuguesa. Mas verbo aqui é palavra, ou não só palavra, mas discurso, pregação e tudo mais. E aí eu queria que a gente pensasse sobre o porquê de o evangelista João se referir então a Jesus como verbo. Se a gente pensar na vida, certo? Na nossa vida, e usando logos como sendo palavra, vamos pensar o seguinte: o que é uma palavra? O que é uma palavra? O que é uma frase?
A palavra é um meio de expressar um pensamento. Beleza? Então, a palavra é a materialização, não é visível, mas é material, né? A ondas sonoras, daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu estou pensando. É um veículo de materialização dos meus pensamentos. E existe uma linha que diz o seguinte: Jesus é chamado de palavra porque Jesus é o meio que Deus tem de comunicar suas virtudes aos seres humanos. Então, por que Jesus é referido como Logos? Porque por meio de Jesus, as virtudes invisíveis de Deus fluem aos seres humanos. Que virtudes são essas? A vida eterna, a vida prometida, a vida plena, não só a vida eterna futura, mas a plenitude espiritual prometida neste tempo para aqueles que creem e que nascem de novo, a luz, a misericórdia, a graça, a verdade e todas as bênçãos espirituais prometidas aos verdadeiros filhos de Abraão, os filhos que não nascem da carne, mas nascem do Espírito. Então, recapitulando, Logos é palavra. Palavra é meio de comunicação. Palavra é meio de materializar o que está dentro de mim. Deus é Espírito, Deus é invisível, e Jesus é o Logos, porque Jesus é a carnadura, é a parte visível, é a parte tocável de Deus que comunica ao mundo graça, luz, verdade, misericórdia e todas as virtudes de Deus. Então, assim como a palavra veicula um pensamento, Jesus veicula as virtudes invisíveis de Deus que são comunicadas aos seres humanos, e esse é exatamente o sentido de João 1:14. Olha o que diz, vou ler de novo, João 1:14. Diz assim, ó: e o verbo, né, então a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, olha aí, olha as virtudes que ele comunica, graça e verdade, e vimos a sua glória, né? Então quer dizer, Deus, sendo Espírito, nos foi capaz de mostrar a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Logos, palavra. Por que palavra? Porque assim como palavras veiculam pensamentos e tornam materiais pensamentos, Jesus veiculava virtude, graça, verdade e luz de Deus. Que virtudes são essas? Vamos pegar pelo menos duas. A vida, que pode ser subdividida em vida espiritual, plenitude do Espírito, a zoe de Deus, e vida eterna. E a luz. A luz é justamente aquilo que conduz a vida eterna. A vida é aquilo que ele comprou na cruz e que ele promete, a vida eterna. E a luz é o modo como alcançaremos essa vida. Então Jesus, ele promete uma vida, como ele faz com a mulher samaritana. Se você soubesse que a gente pede água, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas não só promete, ele mostra o caminho, justamente a luz, né? A luz como sendo aquilo que clarifica, que evidencia, que torna possível aquilo que estava encoberto, aquilo que era, de certa forma, inacessível. A luz, então, torna claro e acessível. Então, vamos entrar nos versículos especificamente, versículos do 1 ao 5 e depois o 14, que são temas, que são o tema da aula. Vamos lá, versículo 1, diz assim, ó: no princípio. Como eu disse, a expressão no princípio significa antes de tudo ser criado. Então o texto vai pregar, o texto de João 1:1, a pré-existência de Deus de fato, ou de Jesus, né? A pré-existência de Jesus. O fato de que antes de tudo ser criado, ele já estava lá com Deus, participando de sua criação, tendo intimidade, né? Essa perfeita comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ali, em Gênesis 1, você tem, no princípio Deus criou. Então Deus Pai criou, o Criador, os céus, a terra e tudo que nela há. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, aqui referência a Jesus, né? Ele disse, Jesus é a palavra,
e haja luz. Jesus ele vai dizer o quê? Em João 8, eu sou a luz do mundo. Então você tem a Trindade em perfeita sintonia lá em Gênesis capítulo 1. E João tem em mente Gênesis 1. Quando ele diz no princípio, ele está repetindo a expressão lá de Gênesis 1 e agora ressignificando, dizendo que Jesus estava presente na criação. Quando ele diz que a palavra estava com Deus, ele está justamente se referindo a essa comunhão que há entre a Trindade. Como eu disse que o prólogo ele antecipa temas do Evangelho, repare como em João 17,5, esse tema ele volta à tona. Olha o que Jesus diz em João 17,5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, mais uma vez, João, no capítulo 17, está justamente dizendo que antes que houvesse mundo, ele já tinha comunhão e glória com o Pai. E é justamente isso que está dito em João 1:1. O verbo estava com Deus. Né? Então, Deus e Jesus e o Espírito já eram trindade, três em unidade, antes de tudo, no princípio. O versículo 2 ele é só uma repetição ou uma confirmação do versículo 1. Eu creio que assim, na separação de versículos, o versículo 1 poderia ser composto pelos versículos 1 e 2. Né? Então, o versículo 2 diz assim, ó, ele estava no princípio com Deus. É só uma repetição de ideia, é uma forma de reafirmar o que foi dito antes. Beleza? Então, o versículo 1 tem essa conexão com João 17,5, quando Jesus diz, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. Né? Então, é justamente reafirmando de novo essa pré-existência. E o versículo 3, ele guarda a relação com Colossenses 1:16, que diz assim, ó, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ora, claramente Jesus ele é anterior a toda a criação, o texto está dizendo isso, tudo que existe foi criado por meio dele, então ele vem antes de tudo, ele não pode ser um ser criado. Então o versículo 3 justamente reafirma essa ideia de pré-existência. E aí vamos para o versículo 4, que é muito rico, né? João 1:4, que diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Existem palavras que nós repetimos, usamos, mas não paramos para pensar no significado delas. Então, o texto diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Precisamos pensar, né? A palavra vida é muito usada no Novo Testamento bíblico, na Bíblia como um todo, luz também. Nós temos que pensar sobre o que significa vida. Existem pelo menos 3 palavras para vida no Novo Testamento. Você tem a palavra bios, a vida biológica, coração batendo, respiração, eu estou vivo, no sentido biológico. Meus órgãos funcionam, meu cérebro funciona. Eu estou vivo. É bios, é vida biológica, células, órgãos, tecidos e etc. Corpo, bios. Você tem a ideia de psique, que é a alma. Daí a ideia de psicologia. Né? Psique é a vida interior. É a faculdade mental, são os pensamentos, é o consciente, é o inconsciente, é a vida não vista, é o que anima, né? A alma vem de ânimo, a alma é o que anima o corpo é o simulacro, o corpo é a correspondência daquilo que a alma pensa e dirige. Então você tem psique, a vida não espiritual ainda, mas a vida lógica, a vida cerebral, a vida do pensamento do homem. Você tem bios, vida biológica, alma, a vida consciente,
E você tem Zoe, que é a vida espiritual. E é justamente esse o sentido de vida, quando você vê a expressão vida, né? No versículo 4 diz, a vida estava nele. Está falando de biós, de vida orgânica, vida física. Não está falando de psique, de alma. Está falando de Zoe, a vida espiritual. A vida no sentido de vivificar o espírito de alguém. A vivificação espiritual de alguém. Então, uma pessoa ela pode estar viva biós. Ela está viva, ela percebe, ela vê, ouve, ela tem os sentidos, o tato, o paladar, o olfato. Ela está viva, mas ela está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela é incapaz de conhecer e viver os caminhos de Deus. O que é vida espiritual? É a capacidade de conhecer, acessar e viver os caminhos espirituais de Deus. Então, uma pessoa pode estar viva biós, viva psique, mas morta zoe. Né? 3 tipos de vida no Novo Testamento: biós, psique, zoe. Qual é a vida que Jesus veio dar? Zoe, vida espiritual. Capacidade de conhecer os caminhos de Deus, de ouvir a sua voz, de ser por ele chamado e de viver conforme esse chamado. Então, quando se fala em Zoe, eu penso numa pessoa, Abraão. Abraão estava vivo, vivendo, prosperando lá em Ur dos Caldeus. Mas quando é que Abraão, de fato, tem acesso à vida? Vida plena, vida no Espírito. Em Gênesis 12. Quando Deus aparece a Abraão, se revela a ele e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai e vai para a terra, para o lugar que eu lhe mostrarei. Aí você tem, a partir do momento que Abraão obedece essa voz, esse direcionamento, esse chamado, esse caminho, ele tem a Zoe, a vida prometida de Deus. Então, quando uma pessoa, né, olha o que diz o versículo 4, a vida estava nele, a vida está em Cristo. Quando que Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, passou a viver? A partir de Damasco. Ele tem contato com uma luz no caminho de Damasco, e a partir do chamado irresistível de Cristo, ele passa a viver, dessa vez, não só viver biós, não só viver psique, mas viver no Espírito. Então, a vida só há vida em Jesus. Vida verdadeira, vida espiritual. E essa vida tanto tem um contorno para esse tempo, no sentido de viver a plenitude do Espírito e manifestar a vida de Deus em nós nessa vida, nesse tempo, vida cheia do Espírito, quanto um cunho de vida eterna, no sentido de que quando houver a ressurreição dos mortos, seja o arrebatamento ou a ressurreição para aqueles que morrerem antes da volta de Jesus, nós seremos chamados à vida eterna para viver com Ele para sempre, para termos comunhão com Ele e vivermos a eternidade ao seu lado. Aí é o sentido de vida eterna. Então, quando se fala vida no Novo Testamento, é tanto esse novo nascimento, essa regeneração, essa faculdade espiritual que recebemos, no sentido de sermos capazes de termos comunhão com Deus, né, de contarmos com a ajuda do Espírito, de sermos feitos filhos de Deus. É tanto esse sentido de viver nessa vida em comunhão com o Pai, tanto no sentido de vida eterna, de um dia seremos chamados e viveremos em glória eterna, comunhão com Deus. Tá? Então, vida é isso, gente. Tá? Vida é isso. Não é vida em abundância. O que é vida em abundância? É comer de tudo do melhor dessa terra. Isso aí a gente consegue trabalhando, estudando, contando com a ajuda dele. Conseguimos também. Mas só não dá para dizer que a Bíblia promete isso a todos. Não. Isso vai de acordo com, primeiro, o sistema econômico. Vou até abrir um parêntese na aula aqui. Até é bom a gente falar sobre isso. Jesus disse que eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Que vida? Biós em abundância? Não. Pode uma pessoa ser Zoe, vive espiritualmente e está com a saúde debilitada. A pessoa está com uma doença terminal. A biós dela está se perdendo. Mas ela tem Zoe, ela tem vida espiritual, ela está alegre. Ela está gastando sua biós, mas a sua Zoe está em franco crescimento e renovação e restauração. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Jesus diz, eu vim para que tenhas vida, está falando de vida espiritual, de comunhão com Deus, de capacidade de entender, de discernir os caminhos de Deus e de viver nesses caminhos. Certo? Então, não vamos confundir, achar que
porque uma pessoa está com a sua vida orgânica se gastando ou prejudicada, que ela não tem vida espiritual, certo? Ou achar que porque uma pessoa tem bons resultados na vida orgânica, é uma pessoa que tem lá, não sei, riquezas, né, de certa forma, que isso significa que ela tem a Zoe, a vida com Deus. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? São coisas distintas. E a vida que a palavra promete é a Zoe. Sem prejuízo de eu poder buscar ter uma biós também desenvolvida. Né? Ter uma vida plena, próspera, sem prejuízo disso. Isso não é pecado. Só não posso achar que Deus tem a obrigação de me dar biós, porque ele não veio para me dar biós, ele veio para me dar Zoe. Eu vim para que tenhas vida plena no Espírito. Uma outra palavra que aparece aqui no versículo 4 é luz. Tá? Uma palavra que a gente usa muito. Luz é justamente o sentido de deixar claro como eu acesso a vida. Então, vida é o conteúdo, é o que ele veio prometer. Vida. Espiritualidade, comunhão com Deus, filiação, ser filho de Deus. Só que não adianta eu prometer algo e não te dar o caminho para você acessar aquele algo. Então, eu vim para que tenhas vida. Mas como eu acesso essa vida? Então, luz, o que é luz? O que significa dizer que ele era a luz dos homens? Significa que em Jesus eu tenho acesso à vida no sentido de que ele me mostra como eu tenho essa vida. Jesus não só promete uma vida, mas ele deixa muito claro como eu acesso essa vida verdadeira, essa vida eterna, essa vida plena é por meio da fé. É acreditando em suas palavras, é praticando as suas palavras, é tendo relação com ele, é deixando ele entrar quando ele bater na porta do meu coração. Então, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, os atos de Jesus, deixavam claro como eu poderia acessar a luz da verdadeira vida. Então, vida é conteúdo, é o que ele promete e o que ele dá. Luz é o modo, é o caminho, é a revelação de como eu posso acessar essa vida. Repare que João usa uma expressão seguinte, lá no versículo 14, ele diz, vimos a sua glória. Só que nem todo mundo naquele tempo viu. Muitas pessoas se depararam com Jesus e não foram capazes de enxergar a sua glória. Os fariseus não enxergaram a glória de Jesus. Por quê? Porque eles não foram iluminados. Então, por que o texto diz que Jesus é a luz dos homens? Porque isso significa que não basta querer, eu preciso ser atingido por essa luz, por esse discernimento, por esse abrir de mente, a fim de que eu acesse essa vida. Lembrando lá de Emaús, que é uma passagem do Evangelho de João, você tem os discípulos andando com Jesus e eles não percebiam que era Jesus. Não percebiam. Por quê? Porque a luz ainda não tinha entrado. Depois que há essa separação, rapaz, é verdade. Nosso coração ardia enquanto eles nos falavam no caminho. Né? Os olhos são abertos. Né? Ao partir do pão, os olhos são abertos. Então, existem movimentos, atitudes que ativam esse discernimento. A luz aqui é discernimento, é revelação. Eu acho que a palavra certa é essa, revelação. Que os fariseus não tinham. Por que não tinham? Por causa do pecado. O pecado me cega. O pecado me faz andar em trevas. Já a intenção de ter Deus, de andar com Deus, ilumina meus pensamentos. Então, como é que eu faço para ter revelação? Preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Eu preciso confessar os meus pecados e andar com Jesus, ter comunhão com Ele. É a comunhão com Deus, com Jesus, que me faz ter revelação e acesso à luz. Beleza? Então, vida espiritual, luz, revelação. Onde está a revelação? Onde está a vida? Em Jesus, é isso que está dizendo o versículo 4. Você precisa pegar essas três expressões. Logos. Logos é a revelação das virtudes invisíveis de Deus. Deus é espírito, Deus é invisível, mas por meio do seu Filho, suas virtudes, seu amor, sua compaixão, sua bondade, sua misericórdia foram vistas. Luz, revelação, discernimento, consciência revelada.
vida espiritual, que não se confunde com vida biológica. Eu posso ter plenitude biológica, eu posso ter vida biológica plena, posso ter vida espiritual plena. Mas eu posso também ter só vida espiritual sem a vida biológica. Eu posso ter vida biológica, uma vida mundana, carnal, bem-sucedida, e não ter vida espiritual. Ser alguém que não tem comunhão com Deus. As coisas nem sempre. O ideal é que nós tenhamos os dois, né? Bios, psique e zoe. Talvez, quando o texto diz, eu vim para que tenhas vida em abundância, ele está falando, eu vim para que vocês tenham bios, zoe e psique. É um caminho. Eu duvido um pouco desse caminho, porque os pais da igreja não tiveram bios desenvolvida. Né? O corpo deles foi dilacerado por amor a Jesus Cristo. Então, eu acho que a palavra queria passar uma lição ali. Cara, independente de como é a sua vida social, o que vale para Deus é a sua vida espiritual. Então, podem gastar, podem te humilhar, podem te açoitar, podem, como Estevão foi apedrejado, mas o que importa é a sua salvação, o que importa é a sua comunhão com Deus, o que importa é a sua dignidade espiritual. Tá? Então, talvez alguém esteja assistindo aqui que olha para a sua vida, bios, seu corpo, sua conta bancária, suas relações sociais, está tudo muito difícil. Mas o que importa é que você conseguir manter sua comunhão com Deus apesar disso. Né? Vamos lembrar de Filipenses, que é a epístola da alegria, a epístola da prisão, justamente a lição é essa, né? Paulo está preso, condenado à morte, já vendo ali o seu futuro de destruição do corpo mesmo, de humilhação, mas ele está feliz. Ele está exultando, ele está frutificando, ele está animando outras pessoas, ele está em comunhão com Deus. Exatamente esse o espírito do Evangelho, a vida prometida. Então, caminhando, o versículo 5 diz exatamente que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Outra palavra que a gente precisa entender é treva, né? Treva, pessoal, é o mal, é a atitude ruim, é o pecado, é fazer algo que desagrada a Deus. E por que Jesus ele foi rejeitado? Porque ele deixava muito claro o que atitudes eram erradas. Isso desagradava quem fazia o que era errado. Os fariseus diziam, cara, a espiritualidade de vocês é uma espiritualidade muito ruim, porque ela é exterior, vocês oram nas praças públicas, jejuam, fazem cara de sofrimento, mas por dentro vocês estão cheios de trevas, de más ações, de preconceitos, incapazes de fazer o bem, vocês não conseguem ter o caráter de Deus. Isso desagradava, por isso que vai dizer, as trevas, existia um embate entre luz e trevas, né? Jesus era a luz e as autoridades religiosas eram trevas, no sentido de que eles não queriam que suas más ações fossem reveladas e resistiam contra os discursos verdadeiros de Jesus Cristo. Então, treva é a má atitude, é a ação ruim. E o texto diz que as trevas não prevaleceram contra a luz. O mal não prevaleceu contra o bem. O pecado não prevaleceu contra a verdade, a benignidade de Cristo. Beleza? Até aqui tudo bem, até aqui tranquilo, né? Acho que para você entender o Evangelho de João como um todo, se você dominar essas expressões, logos, vida, luz, verdade, trevas, você já consegue aí uma boa base e um bom caminho. E aí, o versículo 14 é condensador, ele é um resumidor de todo o conteúdo, que diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse versículo 14 é muito interessante se nós procurarmos entendê-lo a partir do Antigo Testamento. E aí a gente precisa ter essa base do Antigo Testamento, tanto do tabernáculo, Êxodo 25, a inauguração do tabernáculo no deserto, a glória de Deus enchendo a casa, a inauguração do templo, o diálogo de Moisés com Deus, Senhor, mostra-me tua glória. Então, até Jesus havia essa expectativa de sentir e ver quem Deus era, a aparência de Deus. E aí, a resposta, né, a gente vai percorrer esses textos, mas vamos lá, o versículo 14, eu li aqui o versículo 14,
E você tem essa expressão, né? Habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então você tem lá no Antigo Testamento, né, Êxodo 25:8, diz assim, ó, e farão, olha o que diz Êxodo 25:8, farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Então Deus sempre teve o objetivo de tabernacular entre o seu povo, de habitar entre o seu povo, de ter comunhão com o seu povo, desde o deserto, desde o Êxodo, desde Adão, na verdade, né? Ali já havia uma comunhão intensa entre Deus e Adão, que foi rompida pelo pecado. E o fato de ele dizer, ó, Jesus é o Logos que habitou entre nós, é uma referência ao tabernáculo, né? Porque no tabernáculo você tinha o lugar santíssimo, que era justamente uma referência da presença de Deus no meio do seu povo. E agora em Jesus, Deus habita no meio do seu povo de uma maneira mais excelente, né? Por meio de Cristo. E aí ele usa uma expressão aqui que é habitou entre nós, ou seja, agora o tabernáculo perfeito é Jesus, não mais aquela representação do deserto, nem o templo de Salomão, cheio de graça e de verdade. E aí lá em Êxodo 33, você tem o diálogo de Deus com Moisés, ou de Moisés com Deus, que... Vamos lá, Êxodo 33:18. Êxodo 33:18. Diz assim, ó. Então ele disse, rogo-te, Moisés falando com Deus, rogo-te que me mostres a tua glória, a tua aparência. Moisés queria ver Deus. E a resposta de Deus é interessante, diz assim, ó. Como é que eu vou me mostrar a vocês? A você? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, olha que interessante esse diálogo. Moisés quer ver Deus. Deus não concede essa graça. Ó, você não vai me ver totalmente. Ninguém pode me ver totalmente. Você não aguentaria a minha glória em estado máximo. Mas eu vou te mostrar aquilo que eu quero. A minha bondade, a minha misericórdia. Então Deus está dizendo o seguinte, você vai me ver por meio da minha graça, da minha bondade e da minha misericórdia. Você vai me ver por meio da aliança que eu faço com você, por meio do meu amor leal, que não te deixa e não te abandona. É exatamente isso que está dizendo lá em João 1,14. Vamos voltar para o texto? E provavelmente João 1,14 é uma referência a esses textos de Êxodo. João 1,14, ó. O verbo habitou entre nós. Como que nós podemos, por meio de Jesus, como nós acessamos Deus? Por meio da sua graça e da sua verdade. E vimos a sua glória, ou seja, como nós enxergamos Deus por meio de Jesus, por meio de suas ações de graça, verdade e misericórdia. Tá? Então, a aparência exata de Deus não foi vista, mas os atos misericordiosos de Deus, esses sim foram vistos, e é o que Deus quis dar ao homem. Eu não vou dar para você a minha aparência, eu vou dar para você a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia, a minha verdade. Então, o que é a glória de Deus? É a sua bondade. A maneira bondosa e graciosa como Jesus chamou a Pedro, chamou aos outros discípulos, chamou a Paulo, perdoou e restaurou Pedro lá na praia, depois da sua ressurreição, depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes. Então, a glória de Deus é muito mais sutil do que parece. Não é que Jesus, quando o escritor diz que a glória de Deus foi vista por meio de Jesus, e esse é o sentido de Logos, por que Jesus é o Logos? Porque ele veicula a glória de Deus. Mas qual é a forma dessa glória? O rosto de Jesus brilhava. Enquanto ele andava, as pessoas viam um brilho no seu rosto. Não é essa forma de glória. A glória de Deus era vista por meio dos atos de amor e de bondade de Jesus. E aí é interessante porque nós achamos que glória é um esplendor, é algo assim que causa em nós espanto, assombro. E o texto está nos mostrando, está nos dando uma lição muito interessante, o contrário disso.
está dizendo o seguinte: a glória de Deus era vista nos atos de vida de Jesus. E isso deve nos ensinar uma lição. Qual é a lição? Fé e espiritualidade não consiste em atos de divindade. Eu não sou espiritual quando eu faço coisas divinas. Porque Jesus ele foi espiritual fazendo coisas humanas. Então, espiritualidade não é um ser humano fazendo esforços de espiritualidade ou tentando subir. Espiritualidade é um ser espiritual fazendo esforços de humanidade. Então, ser espiritual é viver no chão da vida, na existência, em obediência humilde, provando da graça, da bondade, da misericórdia de Deus e praticando os atos da vida com espiritualidade. Então, não se engane, não pense que a glória de Deus foi vista por meio de Jesus, porque o rosto de Jesus ele era um rosto brilhante, porque Jesus era um ser distinto. Não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. A glória de Deus era vista em Jesus, porque Jesus era capaz de agir como Deus, de agir segundo Deus na vida, abraçando, não condenando, falando a verdade, se indignando com aquilo que Deus se indignaria quando ele vê os homens praticando comércio no templo. E eram coisas ordinárias e comuns. Então, na vida ordinária de Jesus, ele era capaz de manifestar a glória de Deus, assim como nós, na nossa vida ordinária, vida familiar, trabalhando, na família, somos capazes de manifestar a glória de Deus. Então, existe uma tendência de se achar que glória é algo muito além ou acima de mim. E Jesus nos ensina o contrário. A glória é vivida na vida, no chão da vida. A glória de Deus é vivida nas relações humanas. A glória de Deus é vivida quando eu vivo, eu coloco a minha existência ao serviço do Senhor Jesus e conforme o seu reino. Tá? Então, ainda que no Antigo Testamento glória fosse algo, a fumaça, a luz, ressignificando isso para o Novo Testamento, glória são atos de caráter de Deus. O que é glória? Atos que imitam o caráter de Deus. Vou dar um exemplo bem simples. Glória é passar tempo com os filhos. Glória é amar a esposa. Glória é fazer um ato de bondade para um desconhecido, para um estranho. Glória é perdoar alguém. A glória de Deus foi vista, eu perdoei uma ofensa. Glória é usar o que Deus me deu para abençoar alguém. Isso é glória. Então a gente tem que se desvencilhar dessa ideia veterotestamentária de que glória é esplendor. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Glória é uma grande luz. Aqui, ó. Glória é isso aqui. O Wallace está glorioso, ó, o rosto dele está brilhando. Não, glória não é isso em Cristo. Glória é isso em Moisés. Em Cristo não. Opa, espera aí. Glória em Cristo, quando é que a glória de Deus vai ser vista? Quando eu agir como Deus agiria naquela situação. Não pagando mal com mal. Enfim, eu já dei vários exemplos aqui. Então é muito interessante que João ele diz lá no versículo 14. Vimos a sua glória. Ora, mas como vimos a sua glória? Nos atos de bondade de Jesus, nos atos de amor de Jesus, nas palavras verdadeiras de Jesus. Uma outra questão, e por fim, a gente vai encerrando aqui, é que João ele diz assim, ó, vimos a sua glória, mas não todo mundo viu. Já até falei sobre isso aqui na aula, né? Não foi todo mundo que viu. Quem viu foi quem estava com o coração aberto para ver, quem recebeu a luz, a iluminação do Espírito Santo. Tá? Então, a glória está ali, mas nem todo mundo percebe ela, porque justamente ela não é algo palpável e visível. Ela é percebível para os seres espirituais, para aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Então a gente tem que dissociar a ideia de glória de algo, ou melhor, a ideia de glória de esplendor, ou de algo tocável, visível, e associar a ideia de glória àquilo que é mostrado pelo Espírito de Deus. E aí um ato que parece um ato ordinário, simples e humano, com a revelação do Espírito ganha um contorno de ato glorioso. Né? E atos que parecem gloriosos, com a revelação do Espírito, são vistos como atos que não são tão gloriosos assim. Beleza? Então é exatamente essa lição
que o prólogo e que o Evangelho de João, que é mostrar Jesus como um ser humano, mas, apesar de humano, capaz de revelar a glória de Deus, porque, repito, a glória e espiritualidade não tem a ver com a minha capacidade de ser divino, mas tem a ver com a minha capacidade de, sendo espiritual, praticar e viver espiritualmente os atos da vida, trabalhar, cuidar da família, e, enfim, viver de maneira espiritual e para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer uma expressão lá em 1 Coríntios 10 e 31 muito interessante. Ele diz, quer comais, quer bebais, né, quer dizer, na vida, vai fazendo as coisas ordinárias da vida, comendo, bebendo, façam tudo pela glória de Deus. Então glorifique a Deus na sua vida comum, glorifique a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no 629, glorifique a Deus no 711, glorifique a Deus fazendo coisas simples no dia a dia. E assim a glória de Deus será vista, percebida e vivida. Então menos visibilidade e mais ordinariedade, mais ações espirituais. É assim que a glória de Deus vai ser vista. É assim que Jesus manifestou a glória de Deus e é assim que nós vamos manifestar a sua glória. Beleza? Nós vamos ficando então por aqui. Agradeço ao José Matias. Eu chamei de José Carlos na última aula. José Matias está sempre aqui ajudando a gente, o pessoal da TV, da Bilight. Deixe o seu like, compartilhe esse link. Eu espero que você tenha entendido, né? É um tema, Logos e João 1 é um tema muito complexo, né? Nem sempre é fácil de explicar, mas qualquer coisa você volta à aula aí, você pode perguntar no chat, pode abordar também os professores, que a gente vai ter o maior prazer de explicar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aqui orar e depois da oração o Zé já pode soltar a vinheta e logo mais teremos também culto da manhã, 10h30 em ponto. Começamos mais um culto da manhã para a glória de Deus. Que Deus abençoe, vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa aula, pelos conhecimentos que o Senhor nos deu, que tudo aquilo que aprendemos possa servir para a nossa edificação, para a nossa melhoria cristã, e que a tua glória, como aprendemos aqui, seja vivida no chão da vida, que a tua glória seja vivida na nossa vida ordinária, e que nós procuremos sempre te agradar e te glorificar e engrandecer o teu nome, como Paulo disse, comendo, bebendo e vivendo, que façamos tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu irmão.